Essa música mudou minha vida porque me fez conhecer Sleep Token. Eu não sei como você conheceu a banda, eu não sei como você chegou nesse vídeo, mas o que realmente importa é que a gente tá aqui para mais músicas como essa. E claro, se der para assistir a quebradeira desse show ao vivo, melhor ainda. Caso você não conheça Sleep Token, só um pequeno adendo aqui, essa é uma banda que se formou em Londres, na Inglaterra, em 2016. E essa música que a gente tá falando, The Summoning, já fica aí a pronúncia pra você, The Summoning, faz parte do terceiro álbum da banda e essa música foi a primeira música que fez colocar a banda na Billboard, dentro da chart de rock, porque a música ficou viral no TikTok. Eu não sabia dessa parte do TikTok, aprendi pesquisando pro vídeo aqui. Bom, e se você acabou de chegar aqui no canal de paraquedas, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos. Eu gosto muito de rock, tem playlist aqui no canal só de inglês com rock, pra você aprender inglês com rock. Então, se você é dessa turma aí também, sinta-se à vontade. Mas tem vários outros estilos nessa playlist aí também. Você vai gostar. Mas opa, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, também já deixa o seu joinha e claro, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma aula, nenhuma live aqui do canal. E um pequeno adendo caso você seja novo aqui no canal. Eu primeiro vou explicar a parte do inglês da música, as estruturas, os sentidos e tudo mais. E aí depois a gente vai fazer a interpretação. Eu conto com você. Então vamos lá. I've got a river running right into you. I've got a blood trail red in the blue. Something you say or something you do, a taste of the divine. Então, I've got a river running right into you significa eu tenho um rio indo em direção diretamente para você. Ou seja, eu tenho um rio que corre em sua direção. And I've got a blood trail red in the blue significa que eu tenho um rastro de sangue vermelho no azul. Isso aqui é meio bizarro, mas eu acho que tem uma interpretação possível aqui. Primeiro, esse I've got a river running right into you pode ser que é uma pessoa que está chorando por outra pessoa, pode ser pelo fim do relacionamento ou por não ter acesso a essa pessoa. Então, cry me a river, então rio já é normal de associarmos com essa questão de chorar. Água, ou seja, blue. E aí ele fala, esse blood trail, essa trilha, esse rastro de sangue, que coisa esquisita. Mas se a gente for pensar numa questão de relacionamento, pode ser essa questão de entrega. Talvez essa pessoa que escreveu a letra da música, que já já a gente vai falar sobre isso em mais detalhes, mas que talvez ela estava se dedicando para um relacionamento que estava fazendo mal para ela, né? Então a gente pode ir indo por esse caminho. E aí ele diz red in the blue, ou seja, uma mistura de choro com esse sofrimento. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas vamos continuar com a letra. Algo em relação ao inglês aqui é esse I've got. I've got a river. I've got a blood trail. Essa é uma estrutura no inglês que a gente chama de present perfect, ou seja, algo que começou no passado e ainda é verdade, ou seja, ele ainda está sofrendo, se essa for a interpretação, e esse rastro continua acontecendo. Aí ele continua. Something you say or something you do, a taste of the divine. Então, something you say, qualquer coisa que você diga, ou something you do, qualquer coisa que você faça, a taste of the divine. E esse a taste significa um gosto do divino, um sabor do divino, ou seja, uma palhinha, um pouquinho do que o paraíso pode ser. Então, tipo, ele está topando sofrer porque é um taste of the divine. Não sei se é isso. Você me diga o que você pensa. E caso você tenha dificuldade em saber quando usar o a e quando usar o the no inglês, eu já tenho aula no canal falando sobre isso também. Todas essas aulas eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar com mais facilidade, beleza? E aí a gente entra no pré-refrão. You've got my body, flesh and bone. Yeah. The sky above, the earth below. Ou seja, você tem my body, my flesh and my bone. Você tem o meu corpo, a minha carne e o meu osso. No sentido de, você me tem por completo, não tem mais nada que eu não possa lhe entregar, porque tudo você já tem. My body, my flesh and my bone. The sky above, ou seja, o céu acima, above, the earth below. A terra abaixo. E eu acho que essa descrição de the sky above, the earth below é só mais uma vez de falar, tipo assim, tudo que há. Do meu céu pra cima e da terra pra baixo. Tudo que eu conheço é tudo seu. O que vocês acham? E aqui é legal destacar não só o you've got, que é a mesma estrutura que a gente já viu anteriormente, mas também essas duas preposições, o above
e o below. Sempre quando a gente usa above, é above something, né? É acima de algo. E below também é embaixo, abaixo de algo. Então é como se tivesse uma linha tênue num ambiente perfeito, onde pudesse haver, sei lá, de repente um equilíbrio. Não sei. É um pouquinho de filosofia e interpretação em inglês, é tudo junto, gente. Vamos tentar entender essa letra, né? Porque não é fácil. E aí, entramos no refrão. Raise me up again. Take me past the edge. I wanna see the other side. Então, raise me up é me levante novamente. Raise me up. Camille, por que raise me up e não rise? Qual que é a diferença dessas duas ações no final das contas, né? Não é a mesma coisa? E, gente, elas têm um sentido muito parecido, mas não são a mesma coisa. A gente usa o raise, como na música, para falar que alguém te levanta, tá? Ou que alguém levanta algo. Ou seja, ele não é capaz de rise, ok? Talvez ele precise da permissão de alguém, ou da ajuda, não sei. Mas raise me up, o exemplo já diz. Você, por favor, me levante. Enquanto rise, a própria pessoa ou objeto se levanta ou aumenta sozinho, tá? Então tem algumas interpretações, mas essa é a principal diferença. Raise, você depende de algo para te levantar, ou para melhorar, ou para desenvolver, enquanto rise, a própria pessoa ou objeto consegue fazer isso sozinho. Um exemplo para ficar fácil para você memorizar é o sunrise, né? Então, sunrise, o sol se levanta, o nascer do sol acontece sozinho, naturalmente. Enquanto, por exemplo, the company raised my salary. The company raised my salary. A empresa aumentou meu salário. O salário não se aumenta sozinho, tudo bem? Voltando para a música. Raise me up again. Então, me levante novamente, né? Temos o again aí. E não somente me levante, mas take me past the edge. Ou seja, me leve para além do limite. Take me leve, past, depois, the edge, da borda do limite, ok? I want to see the other side. Eu quero ver o outro lado. E aqui também outra coisa em relação ao inglês importante, a gente diz other side, que nem o the other side of the moon, certo? Então, other é outro, outro que não o mesmo. Tranquilo? Porque isso é muito comum de confundir, o uso de another e other. Se essa é uma coisa que te atrapalha, tem aula aqui no canal. Como se não bastasse, antes da gente ir pra porrada da música, ele repete essa última frase. See the other side. Né? See the other side. Aí ele tem o screamo lá. Coisa boa que vem de dentro, sabe? E a gente tem uma bela quebradeira. E depois que passa essa parte instrumental, a gente tem uma repetição do que a gente já teve anteriormente. Então, o pré-refrão. You've got my body, my flesh and bone. The sky above, the earth below. Raise me up again, take me past the edge. I wanna see the other side. Só que esse refrão tem uma pequena extensão que vai ajudar bastante a gente a fazer algumas interpretações para essa música. Won't you show me what it's like? Won't you show me what it's like? Então, esse won't you show é você não vai me mostrar como que é, what it's like. Então, esse won't aí no começo da frase é um will com o not, tá? A gente está transformando, colocando a frase não somente no futuro, mas na negativa. Você não vai me mostrar como que é, né? Então, no sentido de você não vai me dar o gosto de saber como é que é, você não vai me dar acesso de saber como é que é, você não vai deixar com que eu experimente essa situação que a gente ainda não entendeu direito do que se trata, ok? Então, will mais not no inglês vira won't. Tem aula de futuro aqui no canal também. Algumas aulas, na verdade. Aí sim, a gente vai pro instrumental, que é o espaço que a música dá uma baixada, depois cresce, ao vivo, onde tem solo de batera. Inclusive, pausa para os comerciais. Vou fazer propaganda do meu marido. Ele fez um cover, gente, um drum cover dessa música. Se você não conhece meu marido, Bruno Valverde, vai lá no canal dele e assiste, porque assim, é feroz. É maravilhoso. E se ele não fosse meu marido, eu até diria que ele era o 2, né? Que é o nome do baterista. Mas não é. Só pra
ficar claro. Então, se você gosta de batera, vai lá que você vai curtir o vídeo. Agora, voltando pra música, né, que a gente tem a parte bem diferente que eu vou chamar de estrofe C, ou estrofe final, que também vai ajudar a gente a interpretar essa música de algumas maneiras diferentes. Então, primeiro ponto. Oh, my love, did I mistake you for a sign from God? Or are you really here to cast me off? Or maybe just to turn me on? Então, oh, my love, oh, meu amor. Será que a gente tá falando de uma música romântica mesmo, gente? Did I mistake you for a sign from God? Então, será que eu te confundi? Did I mistake you for? Did I mistake you for? Então, será que eu te confundi for a sign from God, com um sinal de Deus? Or are you really here to cast me off? Ou será que você tá aqui para me rejeitar? Então, to cast off é rejeitar. Então, cast off pode ser rejeitar, se livrar, descartar. Or maybe just to turn me on. Ou simplesmente, somente para me excitar. E aqui, turn on tem esse sentido, esse cunho mais sexual mesmo, tá? Turn on. Excitar. Então aqui a gente tem dois phrasal verbs, cast off e turn on. Ou seja, nós temos um verbo somado com mais uma palavra que a gente chama de partícula e assim esse verbo ganha um novo sentido, um novo significado. Phrasal verbs. Tem aula aqui no canal sobre isso. E turn on é um caso maravilhoso para explicar isso, que mesmo os phrasal verbs podem ter mais de um sentido. No caso de turn on, pode ser turn on the lights, né, de ligar a luz, turn on the TV, turn on the sound, turn on the music, ou pode ser esse sentido de excitar. Então assim, só para você saber disso aí também. Because these days I would be lying if I told you that I didn't wish that I could be your man or maybe make a good girl bad. Então, nessa primeira linha nós temos because, né, só que tá cortado ali só, falo cause, então cause these days, porque nos últimos tempos, esses dias, I would be lying if I told you that. I would be lying, eu estaria mentindo. I would be lying if, se, I told you that, se eu te dissesse, certo? Essa é uma estrutura um pouquinho mais complexa, mas assim, gente, a gente usa isso pra caramba no inglês. Se você quer entender mais de would, também tem aula aqui no canal. So, I would be lying if I told you that I didn't wish that I could be your man. Então, eu estaria mentindo se eu te falasse que eu não gostaria de ser o seu homem. Apaixonou. O Vessel apaixonou. Vessel é o vocalista da banda, tá? E compositor. Or maybe make a good girl bad. Ou fazer uma menina boazinha má. No sentido de, né, dar uma tiçada na menina. E aí ele repete o que a gente já teve lá no começo da música. Então, I've got a river running right into you. I've got a blood trail red in the blue. Something you say or something you do. A taste of the divine. E repete o pré-refrão. You've got my body, flesh and bone. The sky above, the earth below. Só que aí ele muda o final. Nothing to say. Desculpa, não dava pra perder a piada. É Nothing to Say do Angra. Se você não escutou, se você não conhece, vai ouvir aqui, também você vai gostar. Então, Nothing to Say, nada a dizer, and nowhere to go, e lugar nenhum para ir, ou seja, lugar algum para ir. A taste of the divine, um gosto do divino. Então aqui, nothing to say, ele não tem nada o que dizer, ou seja, as palavras que ele comunica não adianta. E também o lugar que ele vai também não importa, porque não importa o que ele diz, não importa onde ele vá. Ele não tem nenhum lugar para ir. A taste of the divine. Então ele tá perdidão, basicamente. E acabou, gente, a letra da música aqui. E parece que fica nesse sentido de, cadê? Me conte mais, porque parece que a história não acabou. E é aí que a gente precisa começar a interpretar essa música. E assim, gente, eu não vou negar, a primeira vez que eu escutei essa música, eu falei, nossa, é uma música romântica, né? Porque tal, não sei o quê. Inclusive, você lembra como você conheceu o Sleep Token? Conta aqui embaixo que eu quero saber. Eu conheci porque eu tava assistindo coisa no YouTube e apareceu como um recomendado. Aí apareceu, né, o clipe da criatura ali, saindo luzes vermelhas e ele vai se revelando aos poucos e eu escutando a música e tentando entender o que era a banda e não sei o quê. Quando a música acabou, eu me apaixonei. Eu falei, não, pera, eu preciso entender o que acabou de acontecer. Aí eu fui e fiz a mesma coisa umas 10 vezes na sequência. Fiquei louca pela banda e a gente tá aqui agora. Mas falando sobre a música em si, a gente também tem que entender o sentido do título. Eu já falei a pronúncia pra vocês, que é The Summoning, The Summoning. Mas, afinal de contas, o que significa? The Summoning significa a
convocação. No sentido de, sabe quando alguém chama alguém porque precisa dos serviços daquela pessoa? É nesse sentido, eu estou convocando você a estar aqui. Uns sinônimos para facilitar o entendimento seria to call for a person. Então, chamar, clamar o nome de alguém pela presença dela. Ou até mesmo to convoke. Mas convoke é muito legislativo e to call é muito informal. Fica com isso na sua cabeça. E assim, the summoning não aparece na letra da música, mas você vê em alguns momentos que tem a ver. Quando, por exemplo, naquele pedaço da música que ele diz Raise me up again, take me past the edge, I wanna see the other side. Ou seja, parece que ele já teve acesso a alguma coisa anteriormente, agora ele demanda ter mais acesso. Ou ele gostaria de ter mais acesso. Tanto é que ele pede para que ele mostre. Won't you show me what it's like? E aqui, gente, eu também preciso trazer um pouco do contexto da banda em si. Então, se você não conhece a banda, talvez isso aqui vai soar meio esquisito, mas se você conhece, ótimo. Dá uma olhadinha sobre o Sleep Token e depois você volta aqui se for o caso, se ficar muito confuso, tá? Mas é o seguinte... A banda basicamente nasceu, eu vou explicar de uma forma bem crua, tá? Se você é tipo fãzão do Sleep Token, sabe toda a história, conta aqui embaixo e ajuda a gente nesse sentido. É um resumo curto, tá? Basicamente, o vocalista, que é chamado de Vessel, ou seja, vaso, ele teve um sonho, que de acordo com eles é uma divindade que chama Sleep, tá? Então, tipo assim, Deus, para eles, tem o nome de Sleep. E esse Deus comunica diretamente com o vaso, que é o vocalista da banda. E ele que escreve as letras da banda. Então, quando na letra a gente vê uma súplica, parece que é o Vessel falando com o Sleep, certo? Ou seja, o vocalista falando com essa divindade. Parece que essa divindade talvez esteja limitando o acesso dele, será? Então o Vessel, o vocalista, o cantor, quer permissão, por isso está convocando o Sleep? Será que é isso? Será que é esse tipo de convocação ou será que está convocando essa mulher? Aquela parte que ele diz que ele estaria mentindo se estivesse falando que não gostaria de ser o homem dela. E assim como a gente disse no começo da aula, essa questão do sofrimento, do choro, do river, do blood trail, red and blue, tudo isso ainda vale a pena porque ela é um taste of the divine, ou seja, ela é um gosto, um saborzinho do divino. Mas ainda tem uma terceira possível interpretação aqui e eu conto com vocês, então vocês deixem seus comentários fazendo favor pra gente chegar em algum tipo de discussão interessante que todo mundo vai sair daqui pirando. Que é, pode ter partes da música que ele está falando com o Sleep, ou seja, o vocalista Vessel falando com o Sleep, e pode ser que o Vessel esteja delirando ou pensando sobre esse relacionamento com essa mulher. E por que eu digo isso? Porque eu vou deixar esse homework pra você. Eu quero que você depois escute essa música acompanhando com a letra e tente identificar que pedaço ele estaria falando com o Sleep, que horas que ele estaria falando com a mulher, porque o que eu vejo é que na parte da súplica ele tá falando com o Sleep e na parte da mulher ele tá falando com a mulher. Por quê? A questão do Sleep Token é que eles estão servindo, né, a essa entidade. E nesse sonho, nessa comunicação entre Vessel com o Sleep, ficou acordado que o Sleep, essa divindade, prometeu muita glória e coisas boas se a banda seguisse o Sleep. Então o projeto, a banda tem essa ideia de passar pra frente as mensagens dessa divindade. Tá, então eu tô explicando tudo isso porque às vezes a mulher é a pedra no caminho. E é isso. Então o Vessel tá se encontrando nessa dualidade, porque ele provavelmente se apaixonou por uma mulher, mas ele talvez não possa continuar nesse relacionamento porque ele tem que seguir na missão dele de seguir fazendo, passando, compartilhando a mensagem do Sleep. Entendeu? Então pode ser uma dualidade, né? Pode ter sido que o Vessel queria resolver as coisas com o Sleep e falar assim, meu filho, chega aí, tá? Então é uma convocação, convocando uma reunião ali durante o meu sonho pra gente definir se eu posso continuar com essa moça aqui ou não posso, porque eu quero ter acesso a mais. Ter acesso a mais o quê? Só o que você pode me dar, só o que o Sleep pode dar pro Vessel. Entendeu? É isso. Aí nesse momento da aula você tá falando assim, ou a Camille pirou ou ela tá muito certa. Só que assim, gente, esses pensamentos não são só meus. Eu li um monte de fórum na internet para poder montar essa aula aqui para vocês e pra gente pensar junto. Afinal de contas, não sei se você já tinha parado para pensar sobre o que essa música significa, não sei se você acompanha a banda, o quanto você acompanha a banda ou não, mas o fato é que nessa música aqui tem vários elementos de outras músicas anteriores que podem
tender, né? Pender aí ou para um lado ou para outra interpretação que eu trouxe aqui para vocês. Então, tchanã! Pode ser um pouquinho de tudo. Então assim, se eu passei do ponto ou não, o importante é que você tá saindo daqui aprendendo bastante inglês, certo? E aí, você acha que alguma dessas coisas que eu falei faz sentido ou não? Você pensa alguma coisa diferente? Ou você acha que isso tudo é maluquice e que a história por trás da letra não importa, o que importa é que a música é boa, porque pode ser isso também. Não tem certo e errado, né, gente? Tipo... né? Mas espera aí que ainda não acabou não. Se você ficou nesse vídeo até o final, coloca aqui embaixo alguns símbolos de música, pode ser guitarra, pode ser a mãozinha assim, pode ser clave de sol, o que for, os emojis, né? E não só isso, mas eu quero que você deixe seu comentário me dizendo o que você achou dessa aula. O que você aprendeu de inglês, se tem alguma pronúncia nova que você aprendeu e praticou com a gente, se você gostou das interpretações ou se você achou tudo muito louco, comenta aí. Se você quiser que eu traga alguma outra música do Sleep Token, é só deixar o nome aqui embaixo. E claro, se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso, deixa seu joinha e também ative o sino de notificações para receber muitas aulas como essa. Guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you in the next one, okay? Bye, take care. Eu tô gravando, gente. Tô. Volta. Apaixonou. O Vessel apaixonou. Entendeu?